Já pensou em um tempo em que as palavras dos evangelhos não faziam menção aos pais da Virgem Maria? Imagine a devoção fervorosa que, mesmo diante da ausência de registros, se enraizou nos corações dos fiéis, atravessando séculos e fronteiras. Hoje, vamos explorar a vida e o legado de Santana, a mãe de Maria Santíssima, mergulhando nas tradições e relatos que sobreviveram aos séculos, desde os textos apócrifos aos corações dos devotos. Neste vídeo, você vai descobrir como a devoção a Santana se propagou pelo Oriente e Ocidente, superando barreiras impostas pelos próprios líderes da Igreja. Veremos as relíquias sagradas, as orações e sacrifícios do casal santo, e como a fé deles pode inspirar pais e fiéis até hoje. Prepare-se para uma jornada que revela a profunda conexão entre Santana e a história do cristianismo, um conto de fé, sacrifício e devoção que transcende o tempo. No dia 26 de julho, a Igreja celebra São Joaquim e Santana, que no Oriente o culto a partir do século VI. No início era apenas Santana, mais recentemente, São Joaquim passou a ser venerado. Que tarefa mais difícil poderá haver do que escrever a vida de uma pessoa sobre quem há extrema escassez de notas biográficas? Eis o caso de difícil solução para quem deseja esboçar a vida de Santana, mãe de Maria Santíssima. Nos Santos Evangelhos, nenhuma palavra faz menção aos pais da bem-aventurada Virgem. O pouco que deles sabemos é tirado do Proto-Evangelho de Tiago, um livro antiquíssimo que, pelo título, muitos consideram obra do apóstolo São Tiago. Esta obra é citada em diversos trabalhos dos padres da Igreja Oriental e Epifânio, Gregório de Nissa, e, de fato, por eles era considerada como documento de alto valor. Não tão boa acolhida encontrou o Proto-Evangelho na Igreja Ocidental. São Jerônimo e Santo Agostinho rejeitaram em absoluto as obras apócrifas, assim como outras sumidades da hierarquia latina. Essa reserva, que observamos nos livros dos padres latinos, no Martirológio e no próprio Breviário Romano, acerca do Proto-Evangelho de Tiago, não pôde impedir que a devoção à Mãe de Maria Santíssima se divulgasse e se arraigasse no coração do povo católico. O culto público de Santana, aprovado pela Santa Sé, data de 1378, ano em que o Papa Urbano VI o permitiu aos católicos da Inglaterra. Em 1584, essa aprovação foi confirmada e fixada a festa de Santana para o dia 26 de julho. No Oriente, a devoção a Santana é muito mais antiga. As relíquias de Santana, em 710, teriam sido transportadas da Palestina para Constantinopla. De lá, foram distribuídas entre muitas igrejas do Ocidente. Uma grande relíquia da Mãe da Santíssima Virgem existe na igreja de Santana em Düren, Renânia. Reflexões. Contam autores sacros do nosso tempo e do tempo antigo que Santana e seu esposo, São Joaquim, muito se entristeceram por Deus não lhes ter dado a bênção da prole no matrimônio, e que Maria Santíssima, a Virgem bendita, a esperada dos séculos, foi o fruto das orações e penitências do santo casal. Consolem-se os esposos a quem Deus pede o mesmo sacrifício. O que Deus determina e faz está bem feito. Tudo obedece aos seus planos. Ele sabe que a existência de filhos seria a perdição de alguns, assim como é certo que muitos pais se condenam pelos filhos, a quem não dão a educação necessária. Reza uma piedosa tradição que os santos esposos Ana e Joaquim ofereceram a Deus a filhinha quando esta tinha apenas 3 anos. Assim, o maior cuidado dos pais deve ser educar os filhos para Deus e entregá-los ao seu santo serviço, quando neles se revelarem sinais indubitáveis de vocação religiosa ou eclesiástica. Santana de muito boa vontade fez o sacrifício de separar-se da filhinha, sabendo que Deus a reservara para si. Por que os pais cristãos não imitam este belíssimo exemplo da Santa Mãe de Maria, entregando a Deus o que de mais caro tem aqui na terra, se assim for a vontade divina? Grande é o pecado dos pais e grande é a responsabilidade quando contrariam os planos de Deus, opondo-se à vocação clara e provada dos filhos. Dizemos, vocação clara e provada, pois sempre houve e há pessoas que entram no estado religioso e sacerdotal sem serem chamadas por Deus. Há pais que obrigam os filhos a abraçar o estado religioso, tendo para isso motivos meramente de interesse. Isso é dar os filhos, não a Deus, mas à perdição. São Paulo recomenda muito o estado de virgindade àqueles que sentem em si força suficiente para aceitar o jugo que este estado lhes impõe. Aos outros, porém, que não receberam a graça da continência, manda que se casem. Quem não pode viver em continência deve casar-se.
É melhor que se casem do que ardam em paixão. Mais frequente ainda é a interferência dos pais quando se trata da vocação sacerdotal ou religiosa. Muitas vocações se perdem, não se desenvolvem, não chegam a ser conhecidas por causa dos pais que, não só não cultivam no lar o espírito religioso, mas antes o desprezam e oprimem. Essa frieza, essa indiferença, que muitas vezes degenera em antipatia e ódio contra a religião, prejudica não só as almas dos filhos como também priva a Igreja de Deus de ótimos elementos, retardando a obra de Cristo na salvação das almas. Pais cruéis! Tiranos que sois de vossos filhos e filhas! No juízo de Deus eles contra vós se levantarão e clamarão por vingança. Vereis então as terríveis consequências do vosso egoísmo, da vossa ambição, e tarde virá o vosso arrependimento. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Filipos, o martírio de Santo Erasto, discípulo de São Paulo e por este nomeado bispo de Filipos. Em Roma, na Via Latina, os mártires Sinfrônio, Olímpio, Teódulo e Exupéria, que pelo fogo ganharam a palma do martírio em 256. No Porto Romano, São Jacinto, que saiu ileso da fogueira e da água, mas morreu degolado por mandado do cônsul Leôncio, sendo imperador Trajano, no século II.